Gente, bom dia, tudo bom? Vamos lá, hoje é a nossa aula 19, é a última aula sobre algoritmos randomizados. Como eu falei na aula passada, essa área de algoritmos randomizados, basicamente a gente tenta usar sorteios aleatórios a nosso favor em algum momento, né? E a gente acaba tendo incertezas, né? Essas incertezas podem ser de dois tipos, né? Um tipo de incerteza é aquele em relação à resposta, você tem dúvida se a resposta está certa ou não. Mas quanto a isso, a gente tem alguns tipos de algoritmo nesse formato que a gente consegue ter uma garantia, dado a resposta seja, por exemplo, não. Se é um algoritmo baseado no não, quer dizer se o algoritmo responde não, ele está certo. Não tenho certeza se ele responde sim. O que pode ser? Pode ser que ele esteja errado. Pode ser um falso positivo. Ou pode ser um falso negativo se for baseado no sim, né? Isso a gente viu na aula passada, né? Dentro do mundo dos algoritmos de Monte Carlo. Para falar um pouco sobre algoritmo de Monte Carlo, para a gente ter essa garantia do quão correto ele está, a gente consegue ter um refinamento em determinar a probabilidade do algoritmo acertar. E a gente consegue fazer, inclusive, com que essa probabilidade seja bastante alta. Ou, em outras palavras, garantir com que a probabilidade do erro seja muito baixa. Mas é uma incerteza que ainda assim a gente vai ter, né? O outro mundo dos algoritmos randomizados é dos algoritmos de Las Vegas, que é o que a gente vai ver hoje, né? O tipo de incerteza associado não está nessa garantia da corretude da resposta, mas sim no tempo esperado da complexidade desse algoritmo, vamos assim dizer. É o tempo que vai demandar essa resposta ser concluída. É essa a incerteza que a gente tem. Não é na garantia da certeza da resposta estar correto ou não, não é esse o ponto, ele vai estar correto, mas sim o tempo que vai demandar esse tipo de abordagem, tá? Na aula passada eu separei esses dois mundos, a gente viu com mais atenção algoritmo de Monte Carlo, eu fiz uma bela revisão de probabilidade, né? A gente viu aqui conceitos de probabilidade condicional, regra de Bayes, para a gente conseguir ter essa garantia do quão provável é o algoritmo estar certo, usando probabilidade a nosso favor. Bom, e hoje eu vou continuar um pouco dessa revisão de probabilidade, mas aí um outro conceito em probabilidade tem um pouco a ver sobre distribuição de probabilidade, de densidade de probabilidade, para a gente conseguir aplicar nos algoritmos de Monte Carlo e entender esse tempo esperado associado dos algoritmos. Tá legal? Então, esse é mais ou menos a revisão, quer dizer, do que a gente viu na aula passada, muito por alto falando, e um pouco dessa motivação do que a gente pode ver hoje. Só deixando um pouquinho mais claro, assim também, essa é a segunda aula e infelizmente é a última aula dessa parte de algoritmos randomizados. Essa é uma área enorme, tá? Eu poderia ter um curso só sobre algoritmos randomizados. O livro que eu recomendei, né, é o livro de Introdução a Algoritmos Randomizados. Ele a editora é do IMPA, e tem lá algum apanhado geral em outros problemas e aplicação desses métodos, aplicação desse estudo de probabilidade, distribuição de probabilidade para garantir essas eficiências, vamos assim dizer, ou corretude dos algoritmos, e inclusive outras variações que a gente poderia fazer, por exemplo, transformar o algoritmo randomizado em algoritmo determinístico. Teria como a gente aplicar essa técnica, mas eu não vou falar muito sobre isso. A gente também poderia usar métodos matemáticos de técnicas de demonstração e método probabilístico para conseguir garantir certezas de algoritmos randomizados, mas a gente também não vai conseguir aplicar isso aqui no curso, porque, enfim, só tem umas 2 aulas depois dessa para concluir o curso todo, e eu vou ter que passar para outro conteúdo que é de algoritmos aproximativos. Então, só para dizer que são só 2 aulas, dá para ter essa noção dos tipos de algoritmos, como é que a gente trabalha com eles, mas isso aqui é um mundo enorme, e se vocês tiverem interesse, eu recomendo os livros e tal, e aí vocês conseguem complementar um pouco esse conteúdo lá, tá? Bom, mas vamos lá. Retornando então ao algoritmo de Las Vegas, eles sempre dão a resposta certa, tá? E esse tempo computacional associado vai ser então uma variável aleatória, tá? Vai ter então uma distribuição aí que a gente vai ter que calcular momentos dessa distribuição para a gente conseguir garantir o tempo de processamento desse algoritmo.
Então, o que significa momentos, né? Esse momento é justamente o valor esperado que a gente vai ter para determinar o tempo computacional desse algoritmo. Tá? E o que é valor esperado, né? Valor esperado, eu vou trabalhar aqui melhor sobre isso nessa aula, mas esses tipos de momentos, né? Não sei se vocês lembram dos cursos de probabilidade, de estatística, que a gente fala sobre isso, mas você tem numa distribuição o primeiro momento. O primeiro momento é o valor esperado é a média daquela distribuição. Tá? O segundo momento é a variância, o terceiro momento é o desvio padrão, e você pode ter o N momento, e aí no curso de matemática a gente tem como ver isso de modo mais profundo, se a distribuição ela é contínua, então tem na integral você tem que ir pondo na potência esse enésimo momento que você quer. É basicamente isso aí que a gente trabalha, mas a gente vai trabalhar no mundo discreto e a gente vai também só usar o primeiro momento. A gente vai estar mais interessado só no valor esperado, na média, e não no desvio padrão, ou variância, ou os outros tipos de desvio que existem em medida de estatística. Tá? Mas só para dizer que a gente poderia ir até esse ponto, entender cada vez melhor os momentos que você tem numa medida de distribuição, tá? Numa distribuição aí estatística. Beleza? Então, bom, primeiro, igual na aula passada, eu vou falar de um exemplo. Tá? A gente vai meio que tentar entender melhor esse exemplo e depois rever um pouquinho dessa noção de distribuição de probabilidade para a gente conseguir aplicar de alguma forma aqui ao exemplo e outros exemplos que vão aparecer. Tá legal? Só um outro parênteses, eu já postei a lista, eu recomendo que vocês olhem forçosamente aquela lista o mais rápido possível, eu já postei com gabarito, tá? E aí é onde eu trabalho melhor esse tipo de abordagem de probabilidade condicional que a gente viu na aula passada, enfim, e também coisas que a gente vê nessa aula de hoje. Tá? Então olhem lá a lista depois para ser um bom estudo para a prova também. Beleza? Então vamos aqui a um problema. O problema é esse aí que eu estou apresentando, ele é bem simples. É buscar um elemento de uma lista com repetições. Beleza? Então é o seguinte, a gente deseja localizar com algum algoritmo, né? A gente quer localizar esse algarismo 9. Tá? A gente quer saber onde é que está esse 9 numa lista que tem tamanho n. Então você tem n elementos, os elementos são repetidos ali, tá? Então digamos que essa lista contém os algarismos de 1 a 9, tá? E eles são distribuídos em igual quantidade, tá bom? Então você tem lá n elementos, esses elementos só podem ser entre o 0 e o 9, aparece todos ali entre o 0 e o 9, tá? E eles têm igual quantidade, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1/10 desses elementos ele é igual ao algarismo 0. 1/10 ele é igual ao algarismo 1 e assim por diante até o 9, tá? Porque é todo mundo por igual ali, beleza? Então você tem essa fatia de cada elemento, sendo que a distribuição que ele está ali naquela lista, qualquer uma, eu não sei de antemão como é que ela é. Tá bom? Então eu nada sei sobre essa localização dos elementos. Beleza? Então, bom, o que eu quero é encontrar um número 9. Eu quero saber uma posição onde esteja algum 9 ali. Tá? Bom, a gente pode aqui tentar elaborar inúmeras formas determinísticas de encontrar esse número 9. Tá? E aí vamos ver cada uma delas aqui e o que faz sentido, não faz sentido, uma é melhor do que a outra, uma é mais eficiente do que a outra, é esse tipo de análise que a gente tem que ter. Tá? Então olha só, vamos examinar uma a uma todas as posições da lista a partir da primeira até encontrar o primeiro 9. Concorda que isso é uma abordagem algorítmica para resolver esse problema? Tranquilo, né? Você vai fazer o mais simples, começa do primeiro, vê se é 9, vai para o segundo, vai para o terceiro, encontrou o 9 e parou, já está bom. Tá? Uma segunda aqui, examine uma a uma todas as posições da lista a partir da última, tá? Caminhando de trás para frente. Também, você pode começar do primeiro ou pode começar do último, tanto faz onde você começa, tá? É uma outra abordagem. Uma outra aqui, vamos olhar primeiro as posições ímpares. Depois, aí beleza, se encontrou, beleza, acabou. Se não, vai para as pares, até encontrar o 9 também, tá? Uma outra abordagem, vamos dividir essa lista aí, né, grandona, né, em K sublistas. E cada lista tem tamanho N sobre K. Aí você olha a primeira posição dessa primeira sublista.
Aí depois você olha a primeira posição da segunda sublista. Depois você olha a primeira posição da terceira sublista, assim por diante. Olha todas as primeiras posições. Depois olha todas as segundas posições, todas as terceiras, todas as quartas. E assim por diante. É uma outra abordagem também. Poderia aqui ficar falando sobre isso de inúmeras formas, né? Cada forma é uma forma, poderia ser uma forma diferente, tá? Bom, mas olha só, para cada uma delas, vocês concordam que eu consigo, melhor dizendo, a gente é capaz de obter uma entrada desfavorável? Qualquer que seja a estratégia adotada, sempre há entradas que exigirão do algoritmo um tempo ruim, nesse sentido, um tempo linear no tamanho da entrada. Tá certo que linear não é algo que seja ruim, né? Mas o meu foco aqui é tentar melhorar ao máximo a minha abordagem algorítmica, é ter uma complexidade melhor possível para resolver esse problema, certo? Naturalmente, o pior caso vai gastar tempo linear. De você olhar um por um aí, você vai gastar O de N para concluir isso. Mesmo que você altere um pouco essas abordagens, eu falei o que quantas abordagens ali? 4 abordagens anteriores. Mesmo eu mudando isso, o pior caso continua sendo O de N. Você é capaz de criar entrada que vai exigir ao máximo do algoritmo e vai ser O de N. Tá? Então, mudar muito essa abordagem não faz muita diferença, porque o pior caso não vai mudar, né? Ok. Então, dependendo da aplicação, né, ou de algum agente malicioso, né, você pode ter uma exigência maior desse algoritmo, né, ser de fato esse O de N associado, né? Então, vamos para uma estratégia randomizada, porque como eu estava falando na aula passada, né, a abordagem randomizada ela é interessante por conta dela trazer uma simplicidade associada, tá? A forma de você resolver o problema, randomicamente falando, ele tende a ser uma forma mais simples, porque basicamente é a partir de um sorteio que você faz. Então você não está preocupado deterministicamente em saber o que fazer. Você sorteia alguma coisa, você faz dependendo disso. Certo? Então, inerentemente, ele é uma abordagem para ser mais simples. O ponto é que essa simplicidade você pode ter uma perda de certeza. É o quanto custa, né, essa incerteza associada. Mas beleza, então como é que é uma versão randomizada quanto a isso? É simples. Então, você sorteia aleatoriamente e, dado qualquer posição sendo uniforme, escolhe uma posição qualquer. Escolhe uma posição e vê se o cara que está ali é o 9. Beleza. Repete isso até encontrar o 9. Tá? É uma abordagem randomizada. Essa estratégia irá encontrar o 9. Por quê? Você está mandando ele parar só quando encontrar o 9. Então, dado que você sabe que a entrada sempre tem 9, ele vai encontrar o 9. Tá? Então, bom, o ponto não é nesse erro de não encontrar, não é isso. Mas a incerteza aqui é justamente o que eu estava falando no início, né? Como vou saber o número de verificações até encontrar o 9? Ou seja, qual é a complexidade disso? Tá? Então, para a gente conseguir entender essa medida de tempo mesmo esperado para o algoritmo concluir, a gente vai aqui fazer uma outra revisão, complementando o que a gente viu na aula passada, e hoje eu vou falar sobre variáveis aleatórias, tá? Então, o que é uma variável? Fala, Lucas. Você fala de simplicidade do algoritmo, você fala da simplicidade de implementação mesmo, né? É algo que a gente estava discutindo antes. Não é mais simples você ter o cálculo de complexidade, não é isso. Não é mais simples você garantir a certeza do algoritmo ter alta chance de acertar. Não é em relação à análise, mas é em relação à própria execução do algoritmo, nesse sentido. Tá? Então, uma variável aleatória ela é uma função, tá, que vai levar um espaço amostral no conjunto dos números reais. Simplesmente é isso. Tá? Então, você vai ter P de x ser igual a x, isso vai denotar a probabilidade de que o resultado do experimento seja esse resultado x, né? Ele vai ser exatamente esse x que está aqui. Tá? Então, qual é a probabilidade do resultado do meu experimento ser igual a x?
é essa função associada a esse cálculo de probabilidade que é justamente essa variável aleatória. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Então Y é o número de coroas obtidas obtidas após lançar uma moeda 6 vezes. Tá? Então o experimento é esse, você vai lançar moedas, né? E aí você tem o Y sendo o número de coroas obtidas após lançar essa moeda por 6 vezes. Tá? Então suponha que seja K para cara e C para coroa. Então, beleza. Se eu estou perguntando qual é a probabilidade desse número de coroas C menor ou igual do que 1, é justamente o que está aqui, né? Esse Y menor ou igual do que 1. Bom, a gente tem os eventos, né? A gente viu na aula passada, né? A probabilidade, ela tem um conceito de ser... se os eventos forem distintos, né? Então você tem justamente essa independência, né? Essa independência da probabilidade de cada sorteio, de cada lançamento, né? Beleza. E probabilidade é o quê? Evento sobre o espaço amostral. Não é isso? Então vamos aqui usar um pouco essa noção. Tá, primeiro vamos entender os eventos possíveis, né? Então os eventos possíveis para o meu experimento podem ser que tenham sido nenhuma coroa sorteada. Pode ser que tenha sido somente uma coroa sorteada. E essa coroa, ela pode estar em um dessas 6 possíveis posições, vamos dizer assim, né? Então essa é a quantidade do meu evento associado, que seria esse número de coroas obtidas após esse lançamento de 6 vezes, para justamente esse domínio, que é esse número C menor ou igual do que 1, esse Y menor ou igual do que 1. Tá? Então essa probabilidade é simples de ser calculada, porque a gente sabe a quantidade de eventos, são 7 possíveis eventos, dentre 64, que é o espaço amostral. O espaço amostral é todas as possíveis configurações que você pode ter pelo lançamento de 6 moedas, de 2 elevado a 6, 64. Tá claro? Esse é o espaço amostral, o evento é 7, porque a gente viu quais eram as possibilidades de configuração, a gente tem essa probabilidade. Beleza. Então, se temos variáveis aleatórias e dependentes, então você tem que a probabilidade de x, cx e y, cy é justamente a multiplicação das duas probabilidades, certo? E se os eventos são independentes, é que a probabilidade de x dado y é simplesmente a probabilidade de x. Isso a gente viu na aula passada também, tá? Essa aqui é algo que a gente viu na aula passada, essa ideia de probabilidade condicional e eventos independentes, tá? Beleza. Então, olha só. A probabilidade desse resultado x ser igual a x, tá? É justamente essa notação aqui mais simples, tá bom? Então, é esse resultado x maiúsculo ser esse x minúsculo aqui. E isso aqui é dito como a função densidade probabilidade dessa variável aleatória x. Oi? Ok, ah, tá. Isso é o que eu encontrei na internet sobre esse resultado. X maiúsculo, CSX minúsculo aqui, isso é dito como uma função densidade probabilidade. Olha só, a Siri sabe tudo sobre probabilidade, né? X. Pode fechar, Siri. Fecha. E como é que eu fecho ela agora? Agora foi. Pronto. Fechou a Siri. Ah, tava cortando ali, né, para vocês. Ah, beleza. Tá? Então, essa probabilidade justamente associada ao resultado ser esse x minúsculo, ele é denotado dessa forma aqui, tá? E isso é o que a gente chama de função de densidade de probabilidade dessa variável aleatória x, tá? Então, o seguinte. Bom, você tem agora o conhecimento dessa densidade de probabilidade, tá bom? Desse tipo de valor e a probabilidade desse valor acontecer dentro do seu espaço amostral. Beleza? Essa é a função de densidade de probabilidade. O que eu quero aqui agora entender são essas medidas de resumo dessa função de densidade de probabilidade. Certo? Como é que a gente resume uma série de dados? Bom, existem várias formas de se resumir. Uma forma é você ter uma média desse valor. Outra forma é você calcular o desvio padrão. Esse desvio padrão o que é o desvio padrão? Existe a fórmula para isso, mas entre
falando de modo mais sucinto, é você entender a média da variação que você tem dos valores daquela distribuição em relação à média. Existe o desvio mediano também. É justamente essa dispersão que você vai ter em relação à mediana. E existem outros tipos de medidas de resumo, tá? Enfim, ou de dispersão, né? Existe medida de resumo e existe medida de dispersão. Dispersão é essa variação que você tem em relação ao ponto específico, a média, a mediana, a moda, enfim, existem várias outras medidas de resumo, que você usar como parâmetro para você calcular essa dispersão, tá? Mas enfim, o que a gente vai focar aqui, basicamente, vai ser na esperança, tá? E o que é a esperança? A esperança de uma variável aleatória, ela também é denotada dessa forma, né? A esperança de x, ela é a média justamente desses valores, tá bom? E o que isso significa, né? Então, é a média dos valores ponderado pela frequência de cada possível valor dessa medida, tá? Então, em outras palavras, é o que? A esperança, eu estou considerando aqui variáveis discretas, né? Não variáveis, né? Mas a minha quantidade de elementos, né? É uma quantidade discreta, não está no mundo do contínuo, dos reais, mas está no mundo discreto, justamente, né? Você tem os elementos x1, x2, x3, assim por diante, né? Então, isso daqui vai ser um somatório. Se fosse no mundo contínuo, isso seria uma integral. Tá? É a variação que a gente tem do mundo discreto para o mundo contínuo, a gente sai do somatório discreto, a gente vai para o conceito de integral. Beleza, isso é outra aplicação também que a gente tem nesse conceito de probabilidade e densidade. Mas beleza, eu estou no mundo discreto. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, você tem um resultado x e ele tem uma frequência na sua distribuição. Essa frequência desse x é justamente essa probabilidade de ocorrência desse x. Isso daqui, em outras palavras, é a média que a gente está acostumado a calcular para qualquer base de dados que a gente tem aqui discreto. Então, olha só, esperança, ele é a mesma coisa que a média ou o valor esperado, tá? Então, se você sabe calcular a média, isso é justamente a esperança, tá? Então, vamos para um exemplo aqui. Considere a seguinte distribuição de notas numa turma. 3 alunos tiraram 80, 4 70, 7 tiraram 60. Qual é o valor esperado dessas notas? Ou seja, é a média disso que eu estou perguntando, né? Então, você tem os valores. Quais são os valores? Os valores são 80, 70 e 60. Esses são os valores x possível aí, tá? E cada um possui uma frequência. Essa frequência é o quê? É a probabilidade, ou seja, existe uma distribuição deles aqui, tá? Então, o valor esperado é o resultado dessa conta, tá? Então, é a probabilidade que você tem de alguém ter tirado 80 aparecer naquela distribuição, ou seja, é 3, porque 3 tiraram 80, esse é o evento, e o total é a quantidade total de alunos, no caso 14 alunos, tá? Então, você tem essa esperança associada que é justamente a soma dessa funçãozinha aqui, tá claro? Isso é a média desses alunos. Tá? O que é a média? A média, você poderia pegar 3 vezes 80, mais 4 vezes 70, mais 7 vezes 60, dividir todo mundo por 14. Não é isso que a gente calcula a média? Esse 3 vezes 80, no caso, é justamente 3 sobre 14. É a média dessa sorteio ter vindo esse aluno que tirou 80. E assim para os demais também. Tá claro? Então, o valor esperado é justamente essa soma dessas probabilidade pelo valor específico que tem aquele elemento. É a mesma coisa que a média ponderada? É a mesma coisa, eu quero escrito aqui em cima, inclusive, é a média ponderada disso. Tá? Então, isso é o que a gente chama de esperança. Tá? Existe um resultado bem conhecido que se chama a linearidade da esperança. Ou seja, a esperança de uma função baseada nessas variáveis aleatórias é exatamente a mesma coisa que a função das esperanças separadas aqui para cada uma dessas variáveis aleatórias, tá? Então, bom, isso daqui a gente vai aplicar bastante daqui para frente em casos particulares, né? Vamos aqui entender melhor isso daqui nesse conceito aqui, nesse probleminha, né? No problema que a gente já visto das moedas.
e aí eu queria saber de 6 lançamentos, né, qual era a probabilidade de ter saído no máximo uma cara, ou uma coroa, né, enfim, era Y menor ou igual do que 1, né. Então, qual é o valor esperado para Y nesse caso? Então, então você tem os possíveis valores de Y, né, então Y1, Y2 até Y6, né? YI representa o número de coroas obtidas após esse 10º lançamento. Beleza? Então, qual é o número esperado de coroas após o primeiro lançamento? Esse número esperado é o E de Y1. Qual é o número esperado no segundo lançamento? Então, isso após o segundo lançamento, isso é o E de Y2, assim por diante, tá? Então, esse valor esperado de Y, ele é justamente o valor esperado dessa soma, tá? E ver que existe essa linearidade desse valor esperado. Isso daqui significa exatamente você poder trocar isso daqui. Então, a esperança da soma é exatamente a soma das esperanças. É isso que quer dizer esse resultado. Então, você simplifica isso e você calcula a esperança de cada parte. Tá? Então, os eventos são eles são independentes, né? Então, a probabilidade de cada valor é meio. E você tem 6 lançamentos. Então, você vai ter 6 vezes meio. Isso é a resposta. Simples assim. Tá legal? Então, ver como esse resultado aqui, ele torna muito mais simples a gente analisar essa esperança de uma função que ela é um somatório de várias coisas. Basicamente, você tem que calcular a esperança de cada parte e somar isso. É só isso que a gente tem que fazer. Tá? Bom, isso é para calcular a esperança de uma distribuição. Ou seja, é essa esperança que vai servir para a gente como sendo a medida de tempo computacional do algoritmo randomizado. Tá? A gente vai saber calcular, o interesse nosso é saber calcular qual é o tempo esperado para aquele algoritmo concluir. Esse tempo esperado vai ser a partir de uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória que vai ser associada àquele experimento. Então, vamos entender aqui agora os tipos de variáveis aleatórias que existem. Existem vários, tá? Então, eu falei aquele problema da moeda é bem particular, mas existem formas de a gente conseguir garantir a distribuição de uma função baseado em modelo pré-determinado. Tá? Então, olha só, existe um tipo de variável aleatória que é o tipo de variável aleatória de Bernoulli. Tá? Variável aleatória de Bernoulli é comumente usada como indicador bem simples de fracasso ou de sucesso. É uma palavra, Bernoulli era um matemático, né? Não sei se vocês conhecem o Bernoulli, mas eu nem sei qual é o Bernoulli, porque existem muitos Bernoulli em matemática, era uma família de Bernoullis e eles eram geniais todos. Então, eles são bem famosos, assim. Então, dentre os Bernoulli, algum Bernoulli propôs esse modelo aí, que é bem simples na verdade, não tem muito mistério, mas ele é o mais simples possível para a gente garantir quando o experimento deu sucesso, quando o experimento deu fracasso. Simples assim. Então, P é a probabilidade de sucesso. Então, se você tem simplesmente um único lançamento, tá? Então, se esse X é justamente o sucesso, o valor dele é P. Tá? A probabilidade de ter sucesso é P. A probabilidade de ter fracasso é 1 menos P. É 0 se for qualquer coisa que você põe aqui que não seja nem 0 nem 1. Ou seja, não faz sentido se não é nem 0 nem 1. É isso que está querendo dizer. Tá legal? Vê, é o mais simples possível. Você lançou a moeda para cima. Deu o que você quer, ou seja, foi sucesso. Então, o valor disso é o P. A chance dele ter dado o valor de sucesso é P. A chance dele ter dado fracasso é 1 menos P. É só isso. Tá? Beleza. Estava aparecendo aí? Talvez estava... Não, beleza. Tá. Então,
Qual é a esperança disso, da variável de Bernoulli? Pô, é P, né? A esperança é justamente o valor esperado que aconteça, é o P. Por quê? Olha só. Como é que a gente calcula a esperança? Como eu estava falando, ele é o somatório dessas probabilidades vezes o valor x associado. O valor de x, ou ele é 0 ou ele é 1. Ele é 0 com probabilidade 1 menos P. Ele é 1 com probabilidade P. Fazendo esse somatório, o resultado é P. Simples assim. Tá claro? Ok, vamos generalizar um pouco essa ideia agora. Agora vamos entender o que é a variável aleatória, né? A distribuição aleatória aí, a distribuição binomial. Tá? Nessa aula eu vou falar além da binomial, vou falar da geométrica. Mas existe a hipergeométrica, existe a de Poisson, existem vários modelos de distribuição de variáveis aleatórias. Só um outro parênteses que eu faço aqui é que tudo isso que a gente estuda em probabilidade é consequência do nosso conhecimento de matemática discreta. Probabilidade nada mais é do que uma aplicação de matemática combinatória. Então, o ponto é a gente conseguir entender, a gente conseguir enxergar o princípio multiplicativo, o princípio aditivo associado aí nessas problemáticas. Na aula passada eu falei um pouco sobre isso no que eu estava tratando lá, nos problemas que eu estava tratando. Então, você chegou a assistir a aula passada, Mário, no YouTube? Não? Então assiste lá. É uma aula que eu falei bastante coisa de regra de Bayes, isso eu consegui determinar a probabilidade condicional de A implicar em A dado B. Você consegue entender esse resultado dado o conhecimento de B dado A. Então, e isso a gente conseguiu enxergar como é que a aplicação de princípio multiplicativo a gente consegue enxergar esses resultados. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então vamos entender melhor esse modelo binomial. Olha só, o que é o modelo binomial? Ele aparece quando a gente quer indicar o total de sucessos após N experimentos randômicos com igual probabilidade. Ou seja, com mesma distribuição, com mesma chance para cada evento, para cada jogada, melhor dizer. Tá? Porque o evento seria o subconjunto do total, né? Dessas N distribuições, dessas N jogadas. Mas a variável binomial, ele vai aparecer quando a gente quer indicar, então, você vai ter N experimentos. Então, se tem algum problema que você estiver trabalhando e tiver isso associado, você tem N jogadas. Tá? E aí, cada jogada é randômica e todo o que pode acontecer tem igual chance em cada jogada. É um tipo de variável binomial associada. Tá? Então, pode ser entendida, isso daqui, na verdade, como uma soma de N indicadores de Bernoulli independentes, cada evento com a mesma probabilidade de P. A variável de Bernoulli, ela só se preocupa com uma jogada. A binomial são N jogadas, mas cada uma dessas N jogadas é uma variável de Bernoulli associada. Tá? Então, BNP é justamente essa binomial associada com N lançamentos e cada jogada, não vou falar evento para não confundir, evento seria, de novo, o resultado de uma configuração de N jogadas, tá? Isso é um evento, mas aqui para mim, quando eu estava falando de evento, eu estava querendo dizer jogada, então são N jogadas, tá legal? Então cada jogada possui probabilidade P de sucesso, tá legal? Bom, então, se a minha pergunta é qual é a chance, ou seja, qual é a probabilidade de que em N jogadas eu tenha tido K sucessos? Entenderam a pergunta? Qual é a probabilidade disso? Olha só, você tem N jogadas, então você tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, blá blá blá, e você tem a enésima jogada. Ok? A probabilidade disso é o quê? É de, dentre esses N aqui, tenham tido K valores que foram de sucesso. Ou tenham tido K experimentos, K jogadas dessas N que tenham tido sucesso.
Quantas são essas possibilidades? Bom, desses N, você tem que escolher K posições. São os tipos de evento, são os tipos de configuração. Aqui, evento, de fato, é o que eu estou dizendo. Evento é uma configuração que é desses N jogadas. Então, você tem que escolher K posições para ter tido sucesso. Então, dentre N jogadas, você tem que escolher K. Isso é combinação de NK a K. Dessas combinação de NK a K, essas K posições que você escolheu vieram com probabilidade P. As outras que sobraram tiveram probabilidade de 1 menos P. Vê como isso é o princípio multiplicativo sendo atuado. Então, esse modelo de distribuição é uma aplicação do princípio multiplicativo. Por quê? O que ele está dizendo? De novo, qual é a probabilidade de, dado uma distribuição binomial, em que cada jogada tem probabilidade P para o sucesso, ter tido de fato K sucessos? Bom, você tem N, repetindo, você tem N jogadas. Dessas N, K delas foram com sucesso. Então, combinação de NK a K é o número de configurações que você vai ter, ou seja, é o número de eventos que você vai ter. Desses eventos em que K deles foram com sucesso. Então, K deles tiveram um valor P. E o restante, que é N menos K, tiveram um fracasso, ou seja, 1 menos P. Tá legal? Então, esse é o modelo binomial. Tá? O modelo hipergeométrico, ele é uma variação um pouquinho desse geométrico que vai vir depois, que é uma aplicação também do princípio multiplicativo como essa daqui. É bem consequência desse assunto. Por isso que eu estava dando esse parêntese e dizer, bom, se você fez um bom curso de matemática discreta, você entende bem de combinatória, probabilidade é uma consequência bem imediata. Tá? Beleza. Aí olha só, qual é a esperança disso daqui? Qual é o número médio associado a essa distribuição, tá? Então, basicamente é o quê? A esperança de x é quando x é igual a 1, ou quando x é igual a 2, quando x é igual a n. É o somatório. Lembra que eu falei dessa linearidade da esperança? Então, você pode passar a esperança para dentro desse somatório. Então, a esperança para quando x é igual a 1, a esperança para quando x é igual a 2, para quando x é igual a 3 e assim por diante. Para cada valor de x associado aí, né, você vai ter probabilidade P. Porque é um específico. Então, é x igual a 1, x igual a 2, assim por diante. Então, na verdade, isso aqui é n vezes P. Essa, basicamente, é a esperança associada nessa distribuição aqui. Tá legal? Bom, então, o exemplo que a gente viu ali atrás, né? O número total de coroas após o lançamento de uma moeda por 8 vezes é uma variável binomial associada. Porque é aquele lançamento da moeda por 8 vezes, ou lá atrás era 6 vezes, sei lá quantas eram. 2 elevado a 6 é 64 mesmo, né, que eu falei lá atrás. Então, beleza. Então, era 6 lá mesmo, tá? Mas, beleza. E agora? Seja x o evento sair coroa. E x, ele vale dentre isso de 0 até 8, né? Então, você vai ter para x igual a 0, x igual a 1, até x igual a 8. Então, essa soma dessas probabilidades é justamente essa soma que você vai ter aqui dessa funçãozinha associada a isso, né? Então, é a soma de 8, 0 a 0 com essa probabilidade, mais assim por diante, e assim vai. Tá? Só para deixar claro aqui em relação a essas probabilidades. Tá bom? Ah, tava cortando? Porque às vezes para mim aqui não tá, para você está. Tava cortando? Tá, foi mal. Se tava, foi mal. Mas enfim. Vamos agora avançar para o próximo modelo de distribuição. Tá? Esse daqui é a variável aleatória geométrica, tá bom? Então ele é um pouco diferente. Vê o seguinte, a binomial que eu estava mencionando, eu estou interessado em saber, dentre esses N sorteios, né, N jogadas, você ter tido lá no seu a funçãozinha K sucessos, né? Aqui não é esse o problema. Aqui você quer indicar o número, essa tipo de variável, né, ele indica o número de repetições até tido o primeiro sucesso.
Então você, igual o problema da cara e coroa lá, você jogou, tá, cara, jogou, cara. Então, você vai parar quando for coroa. Tá? É esse tipo de experimento que eu estou querendo medir aqui. Tá bom? Então, é justamente essa pergunta aqui. Quantos lançamentos para ter uma coroa? Né? Então, vamos entender melhor isso. A densidade de uma variável aleatória geométrica com probabilidade P, certo? Vai ser dada justamente por essa conta aqui. Vê se ela faz sentido para vocês. Então, x é o quê? X igual a 1 quer dizer a chance de que eu tenha parado após o primeiro lançamento. Isso aconteceu porque o primeiro já foi o... É cara ou é coroa que eu estou querendo? Já é coroa. X igual a 2 é quando foi lá no segundo lançamento que eu ganhei uma coroa. E assim por diante. Então, o que isso quer dizer? É também a aplicação do princípio multiplicativo. Isso daqui, ó, quer dizer que x menos 1 eventos foram fracassados. Então, foram com esse valor 1 menos p. Sendo que um deles, nesse caso é o último, foi com valor P. Então eu estou meio que fixando esse P lá no final. Os X menos 1 associados são justamente os fracassos. Nesse sentido de fracasso, né? De não ter tido o que eu queria. E é zero caso contrário, ou seja, caso o X não seja, é um valor estranho que você tenha colocado ali. Só para garantir que você tem o que responder nessa função, independente do valor que você ponha. Tá? Se é valor discreto, você tem aí o associado à probabilidade dele. Se não é, é zero. Se não é discreto, isso é zero. Tá? Bom, e aí vamos lá. Aqui é legal. A esperança desse número de tentativas até o primeiro sucesso é o inverso da probabilidade de sucesso que você tem. A probabilidade é sempre algo entre 0 e 1, né? Tá? Então, isso aqui vai virar um número inteiro. Tá? Então, vamos aqui entender melhor isso. Tá? Então, olha só. Na primeira jogada, x igual a 1, né? A gente acerta com probabilidade P. Né? A gente acerta com probabilidade P ou a gente erra com probabilidade 1 menos P. São esses dois casos, né? Ok? E o número médio, qual é o número médio disso? Ele é o mesmo que você tinha do número médio original. Sendo que agora você já fez uma jogada. Quando você continua esse processo. Eu estou falando isso porque, olha aqui a conta. Ó, a esperança é, para x igual a 1, você acertou com probabilidade P. Ou você errou, né? Se você errou, a probabilidade era 1 menos P. E veja que o que sobra de esperança é justamente essa uma jogada que você fez e a esperança ela continua a mesma. Porque esperança é o número médio de jogadas, você já fez uma jogada. Então esse 1 você já entrou para a conta. Tá? E aí você, fazendo as contas aqui, você vai chegar no 1 sobre P. Teria uma outra forma de chegar nessa resposta, mas essa daqui já é simples e direto o suficiente. Tá? Beleza. Então, isso daqui é o quê? É a esperança do número de tentativas até o primeiro sucesso, incluindo o primeiro sucesso na conta. Então, se eu estou incluindo o primeiro sucesso, se eu estou incluindo o sucesso nessa conta, é 1 sobre P. Agora, se a minha esperança que eu queira calcular é o número médio de jogadas antes do primeiro sucesso, então é justamente o número médio que você tem do sucesso menos 1. Ok? Porque o de cima eu estou incluindo na esperança eu ter tido sucesso. Nesse de baixo eu estou calculando a esperança
antes do primeiro sucesso. Então, justamente a esperança que eu tinha, o número de jogadas que eu tinha antes, menos uma. Então, é 1 menos P menos 1 e vai dar essa conta aqui. O menos P sobre P. Tá? Então, vamos aplicar isso daqui ao caso lá atrás que a gente tinha visto do elemento 9. Lembra que eu tinha falado desse problema? Você tem lá os elementos, eu quero obter o número 9. Eu quero saber onde é que está o 9, né? Os elementos são distribuídos por igual, né? Então, o nosso exemplo de busca, o número de verificações até o primeiro 9 ser encontrado, ela é uma variável aleatória geométrica. Concordam com isso? A variável aleatória geométrica justamente vai ter esse tipo de problemática. Você vai querer saber quantas são as jogadas que tiveram de ter sido feitas para que eu encontre o meu primeiro sucesso. No meu problema das moedas, não, do meu problema dos números na lista, é justamente esse o problema. Eu quero saber quantas jogadas, ou seja, quantas posições eu vou ter que acessar até encontrar o primeiro número 9 naquela lista. Não faz diferença o fato da moeda ser independente, e no caso da lista, quando você sorteia um número que não é um 9, você já elimina uma posição? Não, ali não estou falando de eliminar a posição. Você pode repetir isso. Você eventualmente pode até ser mais esperto removendo esse cara, mas o algoritmo nem fala disso. É aleatório. Pode repetir alguém. Beleza. Mesmo assim, mesmo tendo isso ruim, meio que não foi esperto o suficiente, eu concordo que, se você remove é bem melhor, você está removendo, né, alguém que você já sabe que não é o 9. Ainda assim, lembra que eu acabei de calcular a esperança? É 1 sobre P? Isso significa que a esperança desse modelo também é 1 sobre P, em que P é a probabilidade de sucesso. Tá? Então, olha só. Qual é a probabilidade de você encontrar um algarismo naquela lista? Um algarismo 9. É 1 sobre 10. Concordam com isso? Porque, como eu estava falando, todo mundo tem igual distribuição. Então, do 0 ao 9... 1 sobre 10 desses elementos, n elementos, é igual ao 0. 1 sobre 10 é igual a 1. 1 sobre 10 é igual ao 9. Isso é a probabilidade de você sortear alguém e ter vindo o 9. Então, P é 1 sobre 10. Então, 1 sobre P, ou seja, 1 sobre 10 é 10. Ou seja, olha só que coisa. Independente do tamanho da entrada, pode ser tão grande quanto você queira, as chances é de que em 10 sorteios você tenha encontrado aí o seu número 9. Independente do tamanho da entrada. Ver como randômico é legal, né? E no início da aula eu estava falando sobre isso. Se é um algoritmo determinístico, a gente sempre é capaz de fazer uma entrada desfavorável para ele. Porque a gente conhece a estratégia algorítmica. Mas agora, quando a gente não conhece, porque é o resultado de um sorteio aleatório, ou seja, é aleatório, eu não conheço. Então não tem como eu criar uma entrada desfavorável para algo que eu não tenho conhecimento de como é que ele é. Parece meio contrude, porque pode ser que a entrada seja desfavorável em relação ao sorteio. Mas o sorteio é aleatório, mas você não sabe. Pode ser que a escolha seja desfavorável. Por isso que é o número esperado. Por isso que é o número esperado. Isso não é determinístico. E tá bom pra gente. Mas se você calcular a probabilidade num algoritmo que você varra linearmente a entrada, vai dar a mesma probabilidade. Pode não dar a mesma complexidade, porque tem essa... Não, mas não é a mesma complexidade. Esse é o ponto, não é a probabilidade. A complexidade é o cálculo de pior caso. Quando eu tenho conhecimento do meu algoritmo, mesmo a complexidade média sendo boa, que é uma coisa que a gente sabe fazer, a complexidade de caso médio, mas eu sei criar uma entrada desfavorável. Esse é o ponto. E aqui eu não tenho como eu saber uma entrada desfavorável. Entendeu? Então, 10 é o número médio. Também não estou dizendo que vão ser necessariamente com 10 etapas, porque é um número médio. É uma média. Pode ser que seja muito maior do que isso. Pode ser que seja muito menos também. Mas se está na média, é porque eu sei uma consequência do que quer dizer a média. Eu sei é que necessariamente
existem casos em que com menos de 10 ou igual a 10 eu consigo parar, e existem casos em que com igual ou mais eu consigo. A média, apesar de ser muito simples, ela é muito forte. Porque o valor da média me garante justamente isso. Eu saber que eu tenho casos que está aqui embaixo, ou igual, né? E eu tenho casos que está aqui em cima, ou igual. Isso está bom para mim. É o tipo de abordagem que a gente quer fazer com esse tipo de variável aleatória. É saber o momento, é a média. Isso é a complexidade do algoritmo randomizado, entendeu? Então, como eu estava falando, 10 é o número de lançamentos esperado que você vai ter ao ter encontrado o primeiro. 9 até antes de encontrar o primeiro, né? Porque é 1 menos o anterior. Tá claro? Beleza? Parece um truque. É um truque bom. Mais ou menos, porque parece que você está dizendo que eu reduzi a complexidade. Não falei de complexidade. Tipo, eu melhorei. Eu não falei de complexidade. Eu tô falando em número médio de complexidade. Porque o número de passos aí não está na entrada, né? Está na aleatoriedade. Exato. Mas aí o médio de qualquer algoritmo também vai dar o mesmo. Tá bom, pensa nesse problema, me dá uma entrada desfavorável. Você não é capaz de me falar. Um truque, porque tipo, a gente não consegue dar uma entrada desfavorável, mas isso não significa que a entrada não vai calhar de ser desfavorável em relação ao sorteio que você for fazer. Pode, mas você não tem esse conhecimento, então não tem como você exibir isso. Parece que é um truque, não parece que você está melhorando o algoritmo. O algoritmo é outro, eu não tô... Você está evitando que um ser humano consiga dar uma entrada desfavorável. Mas o ponto é esse. O ponto é, eu quero tornar mais simples isso para que minha complexidade, pior caso, ela não seja justamente deterministicamente determinada. E esse é o ponto. Esse é o ponto. O algoritmo randômico é para isso. Se a incerteza é nesse tempo, então vamos dar uma esperança boa para que esse tempo ele conclua bem, entendeu? Então, mas para efeitos práticos ele não... Claro, você pode sortear sempre muito ruim, ter uma entrada que ainda vai requerer N passos. Mas não é esse o ponto. Então, por exemplo, se eu calcular o caso médio, dá a mesma coisa. O caso médio é diferente. O caso médio é de um algoritmo já. Então você sabe como é um algoritmo determinístico. Isso foi o que a gente fez no início do curso, né? Complexidade de caso médio não é igual ao tempo esperado, são coisas diferentes. Tá? Mas porque lá eu tenho que ter um conhecimento de toda a distribuição de tipos de entrada para o meu problema. Aqui eu não preciso ter isso. E lá, além disso, eu tenho que ter o conhecimento desses eventos, dessas entradas, da probabilidade de ocorrência de cada entrada. Aqui eu também não preciso nada disso. Tá? E de novo, eu não estou dizendo que um algoritmo randômico ele não vai fazer N passos. Não estou falando isso. Mas eu estou garantido que ele é bom pelo número esperado de passos. Entendeu? Esse é o ponto. Tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o quicksort randomizado. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se vocês leem bem. Antes da gente falar um pouquinho do quicksort randomizado, vamos rever o quicksort. Tá? O quicksort a gente viu no início do curso, né? A gente aplicou a técnica de divisão e conquista para poder executar o quicksort, né? Mas só vamos rever aqui de um jeito muito mais rápido e direto ao ponto do que a gente viu no início do curso. O que é a entrada? A entrada é um conjunto de elementos comparáveis. Então todos os elementos ali são comparáveis entre si. Se você não puder comparar um elemento com o outro, não é uma entrada que serve para o meu problema. Por isso que aqui a gente sempre trabalha com números, né, com números naturais, números inteiros que seja e tal, porque existe esse princípio da boa ordenação associado. Mas só para dizer que não precisa, pode ser pessoas, né, e você consegue comparar ordem em ordem crescente, alguma ordem lexicográfica associada aí. Mas, beleza, essa é a entrada. A saída são os elementos em ordem crescente. Tá? E aqui eu estou botando crescente, não decrescente, porque estou assumindo que os elementos são distintos aqui, tá? Mas poderiam ter elementos iguais, e aí você não teria uma sequência crescente de saída necessariamente. Você poderia ter um igual consecutivo, então não está crescendo, está mantendo. Então isso é o não decrescente. Tá? Mas, enfim, só para simplificar, todos os elementos são distintos aí, e aí você quer pô-los em ordem crescente. Como é que funciona o quicksort?
Se o tamanho dessa sua entrada for menor do que 2, então aquele valor é a resposta. Aquela lista ali é a resposta. E quando só tem um elemento, né, associado, então beleza. Tá, agora eu vou tomar x como sendo o primeiro elemento dessa lista, e ele vai ser o meu pivô. Mas essa linha poderia ser um x que está em qualquer posição. Estou tomando 1 e isso está sendo aleatório nesse sentido. Tá? Porque eu não tenho conhecimento de como é a minha entrada. Tá? Então, peguei um x qualquer. E aí eu só estou dizendo, tá, pega o primeiro, que está o primeiro naquela lista. Tá? E eu vou criar duas listas. Tá? Inicialmente elas são vazias, S1 e S2. Para cada elemento de S da minha entrada, eu tenho que comparar com um pivô. Isso é o que está sendo feito aqui. Isso é o que está sendo feito aqui. Então, cada elemento de S, eu vou ver se ele é menor do que o pivô, se ele é maior do que o pivô. Se ele é menor, eu vou jogar ele para S1. Se ele é maior, eu vou jogar ele com S2. Pronto. Depois, eu vou acabar esse algoritmo montando essa concatenação. Vou chamar o quicksort da primeira parte, concatenado ao x, que eu vou ter a certeza de que todo mundo menor do que x está à esquerda, todo mundo maior do que x está à direita dele. Vou chamar recursivamente cada parte. Tá claro? Isso é o quicksort. Né? A gente viu em mais detalhe, a gente analisou a complexidade, pior caso, caso médio, blá blá blá, melhor caso, em função das recursividades associadas, certo? Agora, vamos entender melhor essa aleatoriedade em relação a esse pivô. Tá? É o seguinte. Está vendo que dois elementos são comparados? Certo? Isso é importante para a gente aqui. E eu vou passar para o próximo slide e vou voltar a falar sobre isso. Beleza? E outra coisa, é em função desse número de comparações, que é justamente a complexidade do meu algoritmo também, né? Não é assim que é o cálculo de complexidade em relação a esse número de comparações que a gente tem dos elementos? Então eu vou querer saber o quê? O número médio, o número esperado de comparações a serem feitas. É isso que eu vou ter que calcular aqui. Tá? Vamos entender melhor isso que eu acabei de falar. Então, ao invés de escolher o pivô deterministicamente, né, o pivô é escolhido aleatoriamente. Tá? Ali eu botei a primeira posição, poderia ser qualquer posição. Tá? Beleza. O quicksort tem complexidade de pior caso, O de n ao quadrado. Tá? Você colocou em quicksort, no pior caso, o quicksort é n ao quadrado. Isso a gente provou já. Né? Tá? Então, qual é a complexidade desse quicksort randomizado? Tá? A gente provou isso também no início do curso, né? Olhando aí sim a complexidade de caso médio lá e tal, mas aqui eu vou tentar usar uma outra medida, que é justamente esse número esperado do número de passos. Então é o seguinte, a gente vai determinar o valor esperado para a quantidade de comparações de dois elementos, YI, YJ e YK, YJ e YK. Qual é o número esperado de comparação desses dois elementos? É essa medida que eu vou ter aqui para poder argumentar sobre isso. Tá? Então, primeiro, que tipo de variável aleatória a gente tem nesse caso? Tá? Então, o seguinte, eu vou falar aqui, esse valor é 1 se os dois elementos são comparáveis. Ele é 0 se eles não forem comparáveis. O x, no caso, xjk. Beleza? Tá. Isso indica exatamente uma variável de Bernoulli. Seria o sucesso, eles foram comparados. O fracasso, eles não foram comparados. Eu quero determinar a esperança disso daqui ter acontecido justamente. Tá? Então, olha só o tipo de variável que existe para mim. Pode ser o 1 comparado com 2, pode ser o 1 com 3, 1 com 4, até 1 com n.
pode ser o 2 com 3, o 2 com 4, até o 2 com n. O 3 com 4, o 3 com 5 e assim até n. Tá? Então aqui eu estou olhando todos esses tipos possíveis de comparação. Tá bom? É um YJ comparado com YK para J menor do que K. É essa comparação de dois elementos que eu estou querendo avaliar. Essa possibilidade de ter acontecido. Tá legal? Então o que eu quero saber é a esperança disso tudo. Qual é a esperança deles terem sido comparáveis? Tá legal? Aqui está faltando eu entender qual é a probabilidade disso daqui. Beleza? É o que está faltando para mim. Tá? Então, pela linearidade da esperança, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, eu separo isso daqui nesses pares. Tá bom? Eu separo isso aqui nesses pares. 1, 2, 1, 3, assim por diante. Então, é esse cálculo que eu quero fazer. Tá? Então, é o seguinte. Seja S', essa lista da saída. É a lista já ordenada. Tá legal? Então, Y1, Y2 até YN é a saída daquela entrada S que eu tinha inicialmente lá. Tá legal? Então, qual é a esperança de XJK? Bom, J é menor do que K. Eu estou olhando sempre esses pares que J seja menor do que K. Tá? Então, qual é a esperança? É justamente que eu quero saber qual é a probabilidade de sucesso. Porque lembra? Na variável de Bernoulli, a esperança é igual a P. Lembram disso? A esperança é igual a P. Então, o que eu tenho que ter é o quê? É o P. Quanto que é o P? Qual é a probabilidade de J ser comparável com K? Certo? Beleza? Então, o que eu quero saber é o quê? Qual é a probabilidade de que J e K sejam 1? XJK seja igual a 1, ou seja, é aquela ocorrência, de fato, dos dois serem comparáveis. Estou toda hora falando a mesma coisa, né? Tá claro isso? É só isso que eu quero obter agora. Ok. Tá. Então, pergunta agora. Quando dois elementos são comparáveis? São comparados? Lembram do algoritmo? Eu tinha um pivô. Tem um pivô em cada sublista, né? Aí eu tenho um pivô. Aí, todo mundo vai ser comparado com esse pivô. Beleza? Mas olha só. Vamos pensar na próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Separei em duas sublistas, não é? Concorda que os elementos aqui de S2 não vão ser comparáveis com os elementos de S1? Então, não está certo dizer que todo mundo vai ser comparável com todo mundo. É essa medida, esse valor que eu tenho que conseguir falar aqui. Então, o que tem que acontecer para que um par seja comparável? Isso acontece quando, no máximo... um par é comparável no máximo uma vez. Não tem como ser mais de uma vez eles serem comparados. Porque ele é comparado, depois já jogou para um lado, jogou para o outro, e o pivô já está escalado lá no meio. Depois disso, né? Então, não vai ter mais esse par de comparação. Né? Então, são duas coisas. Uma coisa é, beleza, eles só vão ser comparados uma vez. E eles só são comparados quando um deles é o pivô. Eu nunca comparo dois elementos quando os dois não são pivôs. É sempre um deles sendo pivô. Então, olhando para YJ, YK, eu tenho duas chances de um deles ser pivô. É meio como sendo esse evento, esse 2. A probabilidade é evento sobre espaço amostral, né? Então, o evento é 2, pensando em JK, desses dois elementos. Então, tem duas possibilidades aí de ocorrência. É quando o XJ é o pivô, YJ é o pivô, ou é quando o YK é o pivô. É uma dessas duas coisas. Agora, o meu espaço amostral, quando é que isso é possível
de fato, o YJ ser comparado com o YK? Bom, vamos a ela então. Então, isso acontece quando, beleza, YJ ou YK, né, é o pivô, né, e aqui, ó, o J é menor do que K, e além disso, um deles é o elemento mais à esquerda em S. Essa é a minha entrada, tá? Um deles é o elemento mais à esquerda em S, dentre os elementos que estão entre os dois aqui. O que é esse YI, YJ, YJ mais 1 até YK? Isso daqui são os elementos em ordem crescente já. Tá legal? Então eu sei que J é menor do que K. Então eu sei que YJ é menor do que YK. Beleza? Na lista, eu não sei onde é que estão esses elementos. J e K são posições relativas à minha solução. E aí você tem o elemento YJ e o elemento YK. Eu sei que YJ é menor do que YK. Existem vários elementos entre os dois. Certo? Que é do J mais 1 até o K menos 1. J mais 1 até K menos 1. Eu vou conseguir fazer com que YJ seja comparável com YK lá no meu algoritmo, quando de fato um dos dois é o pivô. Certo? Além disso, um dos dois é esse elemento que vai ficar mais à esquerda, ou seja, a esquerda dele, a esquerda desse cara, não tem ninguém que seja dentre esses dois aqui. Pensa aí. Pensa aí. Não, o do pivô faz sentido, mas quando você escolhe um como pivô, não importa onde o segundo está, ele vai ser comparado com o pivô. Não. Você está falando da lista anterior, né? Não da sublista. Imagina nisso daqui. O pivô foi escolhido. Olha lá no quadro. Olha lá. Um pivô foi escolhido aqui. Ah, você está falando deles ficarem em sublistas distintas. Então, eu estou dizendo que esse cara que está aqui, ele não vai ser comparado com esse pessoal daqui. Uhum. Só com esse pessoal daqui. Isso. Ok. Tá? Então, eu tenho que pegar esse Y, eu estou querendo saber quando é que eles vão ser comparáveis. Tá? Então, o que eu estou dizendo é, esse elemento, um dos dois, vamos supor que foi o YJ, é esse um dos dois aí. Então, ele vai ser quem vai estar mais à esquerda dentre todas as aparições desses outros que são maiores do que ele. Ou seja, não vai estar na mesma sublista. Ou seja, vai estar na mesma sublista. Porque é o que vai fazer eles serem comparáveis. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que necessariamente todo mundo que está aqui vai ser comparado com esse cara. Agora, pensa no contrário. Pensa que à esquerda dele existe alguém que está entre YJ e YK. O que acontece quando isso está acontecendo? Quando isso ocorre? Olha só, se eu pego YL, se eu faço isso, isso quer dizer que o YJ é comparável com ele e vai ser jogado o YJ para a lista à esquerda. O YK vai ser comparável a ele e o YK vai ser jogado para a lista da direita. Então, o YJ não vai ser comparado com o YK, porque um vai para a lista da esquerda, outro vai para a lista da direita.
É isso que eu estou dizendo. Tá? Mas aí eu quero que eles sejam comparáveis. Então é isso que eu estou dizendo. Eles têm que estar nessa aparição aí. Tá? Que eu não quero que aconteça isso. Que alguém que esteja aqui faça com que um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Isso não vai acontecer quando tiver essa condição que eu acabei de escrever aqui. Tá? Bom, eu recomendo que vocês estudem. Dê um entendimento um pouco maior nessa parte aqui. Mas basicamente a justificativa é essa que eu falei. Você quis dizer, eu não entendi da maneira que está escrito. Tá, beleza. Olha só. Então, o que significa então? Significa que esse trecho em que o J e o K estão tem que satisfazer esse range aqui. Então, o meu espaço amostral é justamente essa quantidade de elementos que tem aqui. Então, é um dos dois terem sido escolhidos dentre essa quantidade, que é K menos J mais 1. Né? K menos J é essa quantidade aqui, mais 1 para incluir esse J aqui. Tá? Sendo que, olha só, quem é K, quem é J? É qualquer par possível aí, em que J é menor do que K. Então, isso, numa comparação de X de J com K. Uma comparação de J com K. Tá? Agora, a etapa que isso ocorre no algoritmo não é isso que eu estou olhando. Tá? Então, como eu estava falando antes, né, a esperança disso é a somatória das esperanças para cada par. O que eu tenho que fazer é essa soma de 2 sobre K menos J mais 1 para todos os possíveis valores aí de J e K, em que J é menor do que K. Tá? Que é isso que está escrito aqui. Beleza. Isso daqui é esse somatório. Então, o número esperado basicamente é essa soma toda aí. É essa soma que a gente tem que saber fazer. Tá? Como é que a gente faz essa soma? Bom, uma forma a gente aqui está nesse triangular, de forma triangular aí, né? Para facilitar. Então você pode somar todas as colunas, essa coluna, soma essa coluna, soma essa coluna. Então cada coluna são elementos iguais aí, né? Então um resumo dessa soma é dado por essa conta aqui, ó. Essa primeira linha aí. Tá? Então é esse 2 sobre K que multiplica essa continha que está aí. N menos K mais 1. É matemática básica, eu não vou aqui refazer a conta, mas é basicamente essa soma por colunas que está sendo feitas aí. Beleza? Ajeitando melhor as contas, a gente vem para essa linha aqui de baixo. Vindo para essa linha daqui de baixo, isso daqui é uma função de N, beleza? Mas aqui tem um N que está multiplicando isso daqui. Tá? Isso daqui é o que a gente entende como sendo quase que uma série harmônica, né? Uma série harmônica é um somatório de 1 sobre K, onde o K vai variar aí, tá? E isso daqui é O de log de N. Isso também a gente viu lá atrás, né? Quando eu já falei série harmônica em algum momento anterior aí, né? Tá. Então, beleza, a gente conclui que o número esperado do quicksort, o valor esperado de passos é N log N. Tá bom? Esse tipo de comparação aí. Ela é uma análise um pouco diferente de quando a gente fala de complexidade de caso médio. Apesar do resultado ser o mesmo, né, o número esperado, complexidade de caso médio, nesse caso aqui vai dar o mesmo, né? Eu não estou aqui olhando como são as entradas, todos os tipos de entrada, a probabilidade de ocorrência, que no caso é associado de uma comparação de um par. Esse é o número esperado de passos que você vai ter. Tá legal? Beleza. Então, bom, dá pra gente, retornando um pouco do que a gente viu na aula passada. A gente viu algoritmo de Monte Carlo. Hoje a gente viu algoritmos de Las Vegas, né? Tem como transformar o algoritmo de Las Vegas em algoritmo de Monte Carlo? Então,
A resposta é sim, basta a gente fixar um número de execução, um número de passos. O que era o algoritmo de Monte Carlo? Era um algoritmo que ia fazer um sorteio, ia fazer uma comparação, alguma coisa, ia dar uma resposta. Pronto. Lembra do problema de igualdade de polinômio? Foi o problema que a gente viu lá, né? Eu simplesmente sorteei uma posição qualquer. Lembra do problema aqui de determinar número de coroas ou número de caras de um sorteio lá de moedas? Né? Os dois são muito parecidos. Você vai sortear e vai ter uma resposta. O ponto que aqui a gente vai determinar esse número de passos até ter uma resposta. Mas você não precisa, você pode parar antes. Igual, por exemplo, se eu falo do problema lá de encontrar o número 9. O problema que a gente viu na aula de hoje, né? O algoritmo dizia para eu parar quando encontrasse o número 9. Como é que seria um algoritmo de Monte Carlo associado a esse problema? Pegar uma posição qualquer, ver se é o 9. Se ele é o 9, parou. E ele está lá, digo, sim, ele existe esse 9. Agora, se não encontrei o 9, se não foi o 9, não tem 9. Concorda que esse é um algoritmo de Monte Carlo baseado no sim? Porque se eu encontrei, acabou. Eu posso limitar esse número. Então, esse algoritmo de Las Vegas que a gente viu nessa aula de hoje, se eu limitasse esse número de passos a ser um número fixo, eu vou ter um algoritmo de Monte Carlo associado. Agora, o algoritmo de Las Vegas, se eu falar, executa até encontrar um 9, mas tipo, na lista não tem 9. Nesse caso aqui, a entrada exigia que tinha um 9, porque era intrínseco ao problema eu ter a distribuição por igual de todos os elementos de 0 a 10, ou de 0 a 9. Então não existe caso que ele vai rodar infinitamente? Não para essa problemática. Tá? Agora, tem como transformar o algoritmo de Monte Carlo em algoritmo de Las Vegas? Então, aí já está até a resposta, né? Vai ter se você tiver um algoritmo de Monte Carlo, um baseado no sim e um baseado no não. Você sabe que vai ter a sua certeza. Depende do tipo de parada que você tem, dependendo do algoritmo que você está aplicando. Se você tem os dois, beleza, você tem o algoritmo de Las Vegas, é só esperar o tempo. E calcular o tempo esperado disso daí. Aí você vai ter uma medida do tempo esperado da complexidade. Tá? Outros caminhos, isso aqui eu estou pondo em 2 tópicos só, infelizmente, mas que daria aqui dar uma continuidade em várias aulas durante o curso. São essas 2 noções, tá? Acho que não está aparecendo. Tá, agora está aparecendo para vocês. Espera aí. Tá, vou deixar assim que aparece. Vou ficar segurando aqui o dedo aqui no curso, no slide para cima, porque senão ele vai descer sozinho. Tá, então, bom, é o que eu estava falando nisso da aula, do método probabilístico. Com algoritmos randomizados, a gente tem uma abertura agora a métodos de demonstração matemática que vai garantir a existência de alguma propriedade ou alguma solução dentre todas as possíveis soluções que satisfaça aquilo que a gente quer. Igual quando eu falei no caso da média, e a média é 10 para aquele problema de encontrar o 9. Então, a média é 10. O que significa isso? Isso significa que, dentre todas as possíveis configurações de entrada para o meu problema, vão existir aquelas em que com menos de 10 ou igual a 10 passos ele vai concluir. Isso é importante para mim, para eu ter essa garantia de existência de solução que satisfaça isso. Se existe uma solução que satisfaça isso, às vezes já está bom porque eu quero provar matematicamente. O método probabilístico ele serve para isso, para dar a garantia de existência de alguma solução para o meu problema. Porque se a média, sei lá, se a média é positiva, ok, já está bom para mim. A gente usa muito isso em teoria dos grafos, tá? A gente tem em teoria dos grafos o conceito de teoria de Ramsey e lá a gente usa o método probabilístico para provar resultados em grafos
associado. Então, uma abertura que a gente tem quando a gente estuda algoritmos randomizados é essa, a estudar métodos probabilísticos, e a corretude dos algoritmos randomizados muitas das vezes vem pela prova, pelo método probabilístico das propriedades que você consegue encontrar ali. Entendeu? Então aqui eu teria mais umas 3 ou 4 aulas para falar sobre isso daqui e trabalhar em problemas. Seria um estudo mais aprofundado. Uma outra abordagem que a gente consegue fazer é estudando a derrandomização. Então, o que é a derrandomização? É o seguinte: a gente tem algoritmos randomizados e tem algoritmos determinísticos. Dado o algoritmo randomizado, é possível a gente transformar isso num algoritmo determinístico? É isso que é a derrandomização, é essa transformação no randomizado em determinístico. É uma outra área aqui que a gente consegue provar a corretude com método probabilístico. Tá? E aí tem coisas bem interessantes que a gente consegue fazer com isso daqui. Tá? No livro tem exemplos, problemas que a gente estuda sobre isso e tal, mas aí como eu já tenho que migrar para algoritmos aproximativos, eu só estou pondo esses 2 pontos aí para dizer outros caminhos possíveis de estudos para quem estiver seguindo essa área, que tiver interesse nessa área. Entendeu? Show de bola. Aí isso aqui, acabamos então a aula de hoje. Beleza? Tá bom? Então, beleza, gente. Valeu. Tchau. Valeu.